Dentro da nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado do Paraná, a TV Litoral recebe hoje o senador Roberto Requião. Tudo bom, senador? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Para auxiliar nessa entrevista, está aqui comigo o companheiro César Fernandes. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí para entrevistar o senador e trazer ao pessoal do litoral, da web, as ideias inovadoras que o senador tem para o Paraná, nessa possível nova gestão para o governo do estado. Eu começo conversando com o governador. Parece que o senhor hoje teve uma reunião com os sindicalistas do Porto de Paranaguá. O senhor poderia dizer o que foi tocado nessa reunião? Como não? Os portuários estão preocupadíssimos com o seu emprego. O Porto está num momento de privatizações e terceirizações e está precarizando o trabalho, a vida e as oportunidades dos paranaguaras. Eu não vejo nenhum benefício nem para o Porto, nem para os importadores e nem para os exportadores, esse massacre trabalhista que esse pessoal está sofrendo. Na verdade, o governo transformou o Porto numa empresa com o intuito de privatizá-lo mais adiante. Porque a empresa só causou prejuízo ao Estado. O primeiro deles, César, é que uma autarquia tem o benefício do precatório. Qualquer dívida para ser executada, você é advogado trabalhista, sabe disso, entra na fila. Agora não, qualquer execução contra o Porto vai ser feita na boca do caixa. Não vão poder tomar concessão, mas vão tomar equipamentos e dinheiro nos bancos. E o governo queria tirar a dívida do Porto, a dívida trabalhista, do conjunto da dívida do Estado para ver se atenuava a sua capacidade de empréstimo de salário. Foi um mau negócio para o Porto, uma besteira monumental. Eu realmente não entendi por que fizeram essa enorme asneira. E agora estão tentando se livrar dos antigos trabalhadores no caminho de uma, para eles, certa privatização. O senhor assumindo o governo, qual vai ser a primeira providência do senhor em relação ao nosso Porto? Bom, a primeira providência é demitir aquele pessoal comissionado que está dirigindo o Porto hoje, todos, passar a vassoura nisso, e botar o Porto para funcionar. O Porto tem que servir à economia do Estado, tem que servir ao conjunto de exportadores. O Porto de Paranaguá deve ser um porto multicarga para estimular setores diversificados da economia do Estado e nesse processo de privatização, cada vez mais o Porto ficará na mão de grandes grupos econômicos ligados a uma única atividade. E no momento essa atividade é desempenhada pelas tradings de exportação de grãos. Então nós teríamos um porto exclusivamente graneleiro, impedindo o desenvolvimento da economia do estado do Paraná. Eu tentei evitar isso já. Na época que fui governador, o porto foi um porto multicarga, foi modernizado e isso tudo está sendo desmanchado para se fazer negócios. Na verdade, a preocupação não é com a economia do estado, mas é com o negócio que podem fazer e com o que podem lucrar com a privatização. Nesse mesmo diapasão, senador, a gente sabe que em Paranaguá, uma exportação de container fora do TCP, exatamente aquilo que o senhor vem falando, ela se torna praticamente inviável. Porque no terminal público a gente tem os navios que trabalham com recursos de bordo, com uma velocidade extremamente menor, e daí eles obrigatoriamente vão para o TCP com valores muito maiores. Monopólio estabelecido, monopólio privado, um grupo eficiente, É o seguinte, mas senador, privado. na sua gestão como governador, como o senhor vê a possibilidade do Porto de Pontal, em Bucuí, ser tomado pelo próprio Estado? Eu já tentei isso uma vez e tive uma obstrução do Supremo Tribunal Federal. Eu desapropriei aquela área de Pontal e era um porto que não necessitaria da estrada, é um porto de transbordo. A estrada é muito complicada, porque ela fere a integridade da Mata Atlântica e é uma briga longa e de muito difícil sucesso. Então a ideia era um porto de transbordo, com águas profundas. A profundidade de Pontal é excepcional para a instalação do porto. Mas o problema do TCP não fica só nisso. Nós tínhamos estabelecido que uma área do porto seria um porto de contêiner privado. E eles estão tentando transformar agora numa marina para milionários.
Como não existem milionários com barcos de 4, 5, 6 milhões de dólares no Paraná, na verdade eles querem evitar que se instale dentro do porto um terminal de contêiner público. Nós vamos retomar a ideia do terminal público de contêiner. Inclusive com instalação de infraestrutura como portainers. Claro, tem que ser um porto completo. Eles colocaram até uma grade lá separando o terminal privado do porto de Paranaguá. É verdade. É uma coisa absolutamente ridícula. Estabelece-se um monopólio e o monopólio cobra o que quer. E no caso aqui, senador, a gente talvez possa contar com a sua diligência dos trabalhadores portuários de Paranaguá, mesmo porque a administração do porto de Paranaguá ela está afeta ao Estado, né? Mas há outros portos que estão afeta diretamente à Federação. Como é que o senhor vê a vida desses outros trabalhadores, também portuários, como Santos, Vitória, Itajaí? Você sabe que o Partido dos Trabalhadores tinha uma posição absolutamente contrária a isso. Havia no Senado da República um projeto da senadora Cátia Abreu, que é ligada ao agronegócio, às tradings, ao capital internacional, de privatização. E o senador Jorge Viana já tinha feito um relatório, ele era o relator do processo, absolutamente contrário a isso. Daí houve aquele acordo político que participou a Casa Civil, a nossa Gleisi Hoffmann, com as tradings dos exportadores. E resolveram partir num acordo político eleitoral para a privatização dos portos. O relatório do Jorge Viana foi retirado, a presidente mandou uma medida provisória e aprovaram a privatização. Uma privatização que não existe no mundo. Os Estados Unidos, por exemplo, que são o país da livre iniciativa, não tem um único porto privado. São autoridades portuárias. O município, o Estado, a União, ou só o município, os três, autoridades portuárias. A Margaret Thatcher privatizou alguns portos na Inglaterra. Não vão bem, não são exemplo para nada. E a Nova Zelândia tem porto privado também, que também não funciona. O porto é a porta de entrada e de saída de um país. Ele tem que viver a serviço do conjunto da economia e não subordinado a um grupo econômico que subordina a entrada e a saída do país, da região ou do Estado aos seus próprios interesses de negócio. A Dilma errou e errou muito com isso. Mas lembro que quando a Dilma esteve aqui, e na minha página na internet tem a entrevista com ela, ela disse que o exemplo que nós tínhamos, do que nós tínhamos feito em Paranaguá seria o modelo para o governo federal. Não foi. Cederam às pressões das tradings. Governador, nós vamos a um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho nós vamos conversar sobre eleições.